Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo a gente. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu sou o Ailton Zulu. Eu estou recebendo direto de São Bento de Sapucaí um casal muito especial. Ele trabalha na área de marketing de uma empresa de tecnologia como gerente de marketing. Nas horas vagas é montanhista, ciclista, corredor de montanha, gosta de incentivar pessoas a buscarem um novo estilo de vida através do contato com a natureza e com os esportes outdoor. Com velhos amigos, fundou o bonde do trail running, talvez a primeira CREL de trail running do Brasil. Construiu o refúgio Púcara, na base da Pedra do Baú, e também fundou o refúgio Mantique. Em 2020, decidiu viver nas montanhas de São Bento, Sapucaí. Ela, formada em publicidade e marketing, nadadora, corredora de montanha, ciclista de mountain bike, paixão pelos esportes não é só um hobby, mas também parte da sua carreira. Há 15 anos trabalhando com marketing esportivo em empresas de referência no mercado. Foram 9 anos e meio trabalhando na Nike, em projetos especiais de corrida, como Olimpíadas do Rio de 2016, Nike Corre e ações com assessorias esportivas. E atualmente na Specialized, marca americana de ciclismo. Estou falando de Maximiliano Cunha e Ana Palhares. Sejam bem-vindos. Obrigado, Zulu. Que honra. Emocionados de estar aqui Na Montanha. Já estava ouvindo já o seu podcast. Estava ouvindo? Já, a gente veio ouvindo, inclusive, alguns. Primeiro, agradecer por vocês terem vindo direto de São Bento aí, prestigiar o nosso podcast, um podcast que está começando, né? E já vou abrir um parênteses aqui, fazer um agradecimento. Tem um episódio passado da Letícia Saltori e também da Diana Belon que nós gravamos no espaço Refúgio Mantique. Lá no Mantique, tô sabendo. Tá sabendo, Vocês né? gostaram do espaço? Gostamos do espaço, muito obrigado por ter cedido o espaço pra gente. Você, o Otávio, o Edmar. Otávio Dix e o Edmar Caetano. E foi muito, mas muito, muito legal mesmo. Max, vou fazer a primeira pergunta para você, porque para a Ana, ela é do marketing, eu tenho muita coisa a perguntar e é coisa polêmica, hein? Então, Hoje promete. eu vou deixar para depois, porque olha... A gente só não quer sair cancelado daqui, Zulu. Não, a gente pode entrar em assuntos polêmicos. Cancelado não, eu quero que ela ajude a gente a ficar mais evidente na nossa modalidade. Então, acho que ela é a pessoa certa, né? Eu acho. Marcos, desde que você começou a correr, quais foram os pontos positivos e negativos, né, nessa mudança, praticamente aí 15 anos? Já começamos com uma pergunta difícil, Zulu. Pontos positivos e negativos. Primeiro que muita coisa mudou, né? Eu acho que depois da pandemia foi quando mudou muita coisa mesmo. Eu estava até lembrando... acho que no início da pandemia, eu participei também de uma conversa sobre como que a pandemia estava assim, mudando, né, o nosso esporte, os esportes de montanha como um todo. E eu lembro que lá a gente estava falando do começo das mudanças. Eu acho que agora a gente está vivendo. A gente está sentindo. A gente teve recentemente a Indomit, lá em São Bento. Você estava lá, inclusive, né, Zulu? Verdade. Acho que foi uma das... Acho que no nosso caso foi assim, a maior prova que a gente participou depois que começou, né, a pandemia, que ainda a gente nem sabe se acabou ou não, e deu para sentir como tem gente nova, né, como chegou muita gente nova, gente que começou a praticar o trail running há pouco tempo, muita gente que está migrando do asfalto para a montanha. Então, acho que como positivo é ter mais pessoas praticando o nosso esporte que a gente tanto ama, que a gente sempre defendeu, e que a gente sempre quis levar adiante. Só que, por outro lado, vem gente que não conhece, às vezes, né? Que chega de repente, né? Não passou por uma aclimatação no esporte e quando vai ver já está numa trilha, já está acampando, já está correndo uma prova.
Então, eu acho que nós que somos da velha guarda, né, das antigas, Zulu, a gente tem que continuar recebendo bem esse pessoal, é o nosso papel, e ajudando a dar as melhores diretrizes, explicando quais são as boas práticas, até porque a gente não tem um manual, né, na montanha, mas a gente sabe o que é correto e o que não é correto. E quem está chegando nem sempre sabe. Então, acho que o negativo talvez seja isso. Alguns problemas estão acontecendo, mas vamos tentar mitigar o máximo possível e, né, ajudar essas pessoas né, e a gente precisa lidar. Eu acho que tem pessoas que talvez não tenham ainda o espírito, acho que elas vão ter em algum momento, mas adquirir mesmo esse espírito da montanha, que é o que a gente sempre fez, compartilhar, às vezes correr por correr, né? Nem tudo é performance, nem tudo é pódio, nem tudo é pace, é conteúdo para o Instagram. Eu acho que algumas pessoas estão muito fissuradas nessa vibe. Talvez elas vão entender que a montanha é muito mais do que isso. Pelo menos na minha visão, né? Não acho que tem certo e errado, mas na minha visão é essa. Legal. Então você já falou aí de montanha, dessa vibe. Ana, já tá arrependida de ter mudado para São Bento do Sapucaí? De forma alguma. A gente já era bem apaixonada pela cidade, já frequentávamos e de forma alguma arrependida. Pelo contrário, né? A cada dia se firma mais a certeza de ter escolhido lá como nosso lugar atual, né? Eu quero fazer uma proposta. Eu tenho uma casa aqui de 10 milhões em São Paulo para trocar lá com vocês em São Bento. Que tal? Nossa, acho que dá jogo, hein? 10 milhões é... Tá? Eu não aceito. Não. Louco. Calma aí. Calma aí que a gente tá longe dos 10 milhões lá. Mas é um lugar sensacional. Eu acho que eu conheço alguns locais do Brasil de montanha. E se você perguntar qual é a minha grande paixão, é São Bento do Sapucaí. Que lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Eu, em breve, serei vizinho de vocês lá. Olá! Que legal, Lulu. Nossa, então já tá confirmado isso? Ó? Oh, em breve. Poxa, acho que o seja terreno... bem-vindo. Conta com a gente já, nossa. Acho que a casa que ele falou de São Paulo é lá, hein? Esse daí. Que legal. Ana, você trabalha com marketing há muito tempo, né? E a gente da modalidade tem muita dificuldade, mas muita dificuldade em colocar modalidade em visibilidade. Como que o marketing enxerga as modalidades que não estão em evidências na mídia? Zulu, na verdade, mídias é algo que, né, hoje tem evoluído cada vez mais, aparecendo novas mídias, inclusive aqui onde a gente está, podcast, é algo que não que seja novo, mas que está no momento, né, muito bom. Antigamente, né, há 10 anos já tinha podcast, mas era muito restrito, era muito business. E hoje a gente faz por lazer, né? A gente liga lá, não põe uma rádio específica, mas gosta de ouvir os podcasts, porque são assuntos relacionados ao que a gente gosta. Então, hoje, o profissional de marketing, quando ele está trabalhando, a gente fala de um marketing 360, né? Porque são várias formas de trabalhar mídia, não só as que já foi chamada de convencional, mas as mídias com o público com quem você quer falar. Então, o principal ponto quando a gente fala de marca é entender quem é esse público, onde ele está, e assim poder falar com ele. Então, assim, não tá numa mídia convencional, como assim era falado, tudo vai numa visão da marca, né? Como que ela está trabalhando. Se ela quer falar com aquele público que é mais restrito, que ele tá, ou que pode ser nichado ou não, é entender onde ele está para poder trabalhar com as mídias. Então, não necessariamente, eu que vim aí de várias marcas multinacionais, enfim, tinha esse olhar para estar na mídia de massa, mas sim falando de fato com aquele consumidor. Então, não é porque Globo não está falando, Folha, Estadão não está falando, você não vai poder fazer um podcast específico, que você não pode fazer um podcast de montanha, que você está falando direcionado. É muito melhor você falar nichado do que falar em massa e não ter o retorno que você quer. Então, as marcas ela têm esse olhar, ou deveriam ter, né, o marketing das empresas, falando onde esse consumidor está. A gente tem uma grande dificuldade. Eu falo que é um mundo bem estranho para a gente que é leigo, né? Que não tem esse conhecimento, porque passaram algumas pessoas por aqui, Togumi, Virgínio, e eles falaram justamente isso. Você não pode chegar numa marca e falar, eu quero isso, eu quero esse produto. Você precisa estruturar isso. E a gente não tem essa expertise, a gente não tem como... Não aprendemos, a verdade é que nós não aprendemos.
Eu queria saber como é feito a escolha para apoiar um atleta ou uma modalidade. Pô, essa pergunta é boa, hein? Acho que é legal também, Zulu, dividir, né, com todo mundo aqui que está acompanhando a gente hoje, que para as marcas esportivas tem desde apoiar o atleta, o profissional, né, que é performance, e também tem as equipes, né, quando trabalham com pessoas que são atletas, mas não com alto rendimento, que é aí que surge quando a gente fala de embaixadores, influenciadores também. Quando a gente fala de atletas de alto nível, de performance, de pódio, sempre é muito pensado também na estratégia de cada empresa, né? As que eu passei, a que eu estou atualmente, sempre é pensado, não somente a imagem desse atleta. E acho que isso é muito legal, porque, assim, sempre é muito trabalhado, e, se possível, com a base, né? Então, muitas vezes é trabalhado, não quando ele já está totalmente formado, mas quando ele está no início dessa sua carreira de atleta. Por quê? É muito fácil quando ele está atleta, já em ascensão, bombando, e chegar lá e querer trabalhar com ele. Porque ele já tem um status, ele já tem retornos, ele já tem uma imagem a ser vendida. E é muito positivo quando você trabalha com esse desenvolvimento desde o início, que é por isso que a gente fala de base, né? Que aí não tem uma idade específica, mas depende de cada modalidade, de cada trabalho. Você trabalhar com esses mais jovens ou que está nesse início, para você fazer parte da vida dele, né? Entender que não é só uma conexão marca, mas é uma relação muito forte. Eu vivi isso dentro de algumas marcas, e isso é bem incrível, é muito bonito, porque você vê o atleta se construindo, se formando, crescendo, né, de idade, crescendo profissionalmente. E o bonito disso é ver a marca quando ela está junto com esse atleta na hora boa e na hora ruim, não só na hora que ele está em ascensão. Então, vamos construir junto, vamos fazer esse trabalho junto. Então, o que eu vejo quando as marcas trabalham com os atletas é muito nesse sentido, de principalmente pegar o quanto antes nesse início para trabalhar juntos. E aí, óbvio que as marcas não têm como trabalhar somente nesse formato. Então, existem alguns que entram mudam de marca em algum momento, tem os próprios influenciadores que eu comentei aqui, influenciadores e embaixadores, que aí já é uma proposta um pouco diferente. Então, é difícil trazer uma receita de bolo, né? Talvez o Zulu tá aqui esperando, o Zulu e os ouvintes aqui, tipo, qual receita para eu que tô nesse esporte, como que eu trago? Zulu, é muito de cada marca. Isso é muito relativo da estratégia de cada marca esportiva, né? Então, como que cada uma vai trabalhar, e algumas marcas já vêm com uma essência muito forte americana, outras com essência europeia. E o que eu sinto muito do mercado, talvez, mais do que a questão do atleta, e aqui no Brasil, é a consistência dos produtos para a modalidade que a gente está falando aqui. Que aí a gente pode desenvolver, se você quiser, para não deixar tão polêmico. Legal. Mas, Zulu, já aproveitando um gancho aqui para falar de polêmica, eu concordo, né, super com a Ana, mas eu acho que tem um ponto também interessante para a gente refletir, é que muitas vezes as marcas vão atrás só de números. E nem sempre quem está com os melhores números naquele momento é o melhor corredor, né? Falando aqui do nosso esporte. A gente sabe como tem aí atletas incríveis, Brasil afora, mas que muitas vezes não é onde a marca enxerga que vai ter um retorno rápido ali de mídia e de marketing, né? Então ela opta às vezes por um influenciador que às vezes começou a correr faz pouco tempo, mas que tem todos aqueles números, né? Então, será que as marcas estão sendo justas também nesses planos de marketing, né? Às vezes, eu acho que uma boa marca, um bom plano de marketing tem que ter esse olhar, né, para os dois lados. Porque um corredor, às vezes, não tem nenhuma conta direito no Instagram e a marca está querendo números, né? Milhares e milhares de seguidores, engajamento, likes. Então, essa é uma realidade. É algo que a gente pensa muito no dia a dia. É uma realidade. Eu tentei fazer parceria com uma marca aí para fornecer barras de proteína para os convidados, né? E aí ela me pediu as métricas, né, do YouTube, do Instagram. Mas para mim é tudo muito novo, eu estou começando. Então, assim, eu até entro lá, vejo as métricas, mas não sei como estruturar isso. Então é muito difícil. Quando eu falo eu não sou tão leigo, né? Mas a dificuldade de um atleta ele conseguir algum apoio é justamente nisso. A marca ela fala assim, olha, de contrapartida eu quero as métricas, quero saber
como que está a sua semana ali, quantas pessoas entram, como que está o orgânico, né? Como que está no YouTube. E aí, para você estruturar isso, não é fácil, dá muito trabalho. A Ana falou assim, não seria bem uma receita de bolo, Ana, mas a gente precisaria de um manual, viu? Porque é muito difícil. Na verdade, isso é muito novo, né? Esse olhar no sentido de métricas. Eu falo novo no momento atual, né? Onde as redes sociais tiveram essa grande ascensão. E principalmente quando a gente olha e fala que a gente tem que... Nossa, cadê o seu número, né? Como você, Zulu, foi aí solicitado ter essas coisas. Isso vai muito de como cada marca trabalha, né? Porque muitas vezes eu trabalho também olhando os números e não é para fazer um julgamento ou para aceitar, dar um sim ou não, mas até para também direcionar, para poder entender e ter esse olhar. Acho que tem que ter essa sensibilidade igual, poxa, tá começando, qual que é o potencial? Porque aí é um oceano azul, né, no teu caso. Mas a gente pode trazendo algumas receitinhas aqui para dar um flavor. Legal. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Max e com a Ana, então a gente vamos falar de marketing, também vamos falar de montanha, né? A gente vai fazer um bem bolado aqui, ó. Para não ficar só num assunto, eu vou agora fazer uma pergunta para o Max. Eu sei que você é muito enganjado aí na questão do meio ambiente. A corrida de montanha, ela tem uma crescente, há muito tempo ela vem crescendo. Você acha, Max, que a conscientização com o meio ambiente, ela também está no mesmo nível do crescimento de atletas nas provas? Eu acho que não, Zulu. Infelizmente, eu acho que não. O número de novos praticantes do trail running está crescendo assim e a conscientização ecológica está crescendo assim. Não está acompanhando. Gostaria que estivesse. E a gente tem alguns problemas, né? Até voltando um pouco no que eu coloquei na primeira pergunta, o Brasil, infelizmente, não é um exemplo de conservação ambiental. A gente sabe que as nossas unidades de proteção são carentes, né, de recursos, de administração. A gente vive perto de uma unidade de conservação lá em São Bento. A gente vê quais são os problemas enfrentados no dia a dia. Muitas vezes falta verba para você proteger, para você orientar, para sinalizar, para fazer tudo o que precisa. E aqui perto de São Paulo, por exemplo, né, a gente sabe que a gente é carente de lugares para treinar. A gente morou aqui a vida inteira. E o fio aqui. E aí a gente sabia que você tinha que sair de casa e às vezes dirigir quase 1 hora para chegar numa Serra da Cantareira, ali no Japi, o Pico do Jaraguá talvez um pouco mais perto, né, o Parque Anhanguera, mas falta. E às vezes você chega lá, não está preparado para receber. Imagina agora que está chegando 10, 15, 20 vezes mais corredores, ciclistas, caminhantes, né, o pessoal do trekking. Então, realmente, talvez a gente precisa pensar como ajudar que essa conscientização cresça junto com o número de praticantes. E um outro ponto também que eu vejo muito, Zulu, tá ficando, eu acho que é até conservador. Tá na moda, né? Falar de esporte outdoor. Hoje em dia, o escapismo que a pandemia trouxe das pessoas perceberem o quanto elas ficaram presas, né, na selva de pedra e agora elas querem ter esse contato com a natureza, também assim transformou o que a gente sempre fez e até era visto antigamente. Eu lembro quando eu era mais novo, no trabalho o pessoal às vezes fazia até um certo bullying, do tipo, nossa, você fica no mato o tempo todo, né? Você tá sujo de barro, você vai acampar. Falava que era coisa de índio e eu sempre, assim, nunca levei isso, né, pro lado negativo, mas a gente lembra, né, que a gente já sofreu. Acho que, né, todos aqui talvez já tiveram algum momento em que o pessoal te julgou. E hoje em dia você vê quanta gente que lá atrás, né, olhava assim, agora quer acampar pela primeira vez, quer fazer uma primeira trilha. Então, realmente, é um impacto grande que eu vejo nas trilhas. E a tecnologia também acelera um pouco, né? Eu fico pensando, às vezes, hoje em dia está todo mundo registrando os treinos, né? O Strava está bombando, tem a função de heatmap e cada vez mais está fácil você saber onde tem uma trilha que nem sempre aquela trilha está preparada para receber. Às vezes nem pode, né? Às vezes é uma trilha que passa por áreas particulares, mas você e um amigo conhecia ali o proprietário, sabia, passava, fechava a porteira. Agora, quantas pessoas vão passar? Será que todo mundo vai fechar a porteira? Será que o proprietário está querendo tanta gente assim? Então, a gente está num mundo novo. E vamos ver o que vai acontecer, né? É verdade. Essa revolução, né, industrial, há muito tempo tem prejudicado principalmente a mãe natureza. As pessoas ainda pecam nessa
parte da conscientização que ali é uma trilha, é uma montanha e não vai ter ninguém passando lá com uma vassourinha para limpar, a não ser pessoas que estão enganjadas, né, no movimento. Mas eu acredito que cada um que for lá levar o seu lixo, levar tudo aquilo que ela não deveria deixar na trilha, seria muito diferente. A gente vê um exemplo, o Everest, né? Quantas mil toneladas de lixo tiram chocante. por ano? É uma coisa Cilindros chocante. de oxigênio, fica tudo lá, né? Ninguém tira. Então, assim, investem milhares de reais, de dólares, de euro Para levar. para acabar com o lugar. Então, eu sempre falo para as pessoas, imagina que nós estamos aqui passando aqui hoje, mas a gente tem que deixar isso aqui pronto para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu acho que essa é uma grande conscientização que a gente precisa replicar cada vez mais. Ana, vou fazer uma outra pergunta para você. Quais os números que o marketing espera de uma assessoria ou de um atleta? Zulu com a receitinha. Até, Zulu, enquanto vocês estavam conversando aqui, eu até lembrei desse ponto, né? Falando de números. Tudo depende muito de cada marca, Zulu. Não tem, é por isso que eu falei que é difícil falar de uma receita específica, porque o que uma marca esportiva procura não necessariamente é tão específico quanto a outra marca. Às vezes uma marca, ela tá porque tudo depende do momento dessa marca. Às vezes ela está no momento que o foco dela é venda. Às vezes o foco dela, que é conversão, né, que a gente está falando. Às vezes o foco dela é levar tráfego para o site. Às vezes é trazer novos consumidores para as redes sociais dela. Às vezes é trazer um público novo, às vezes é trazer mulheres. Então, esses que a gente chama, esses números, eles são chamados de KPIs, que são esses números, essas métricas que são olhadas. Então, vai depender muito, muito de cada empresa. A empresa quer trazer público feminino. Então, ela vai olhar isso e vai olhar as redes, não só as redes sociais, mas o que essa assessoria, o número de alunos que ela vai ter, o número de pessoas que seguem essa rede social, todos os níveis que são conectados nesse ponto. Então, trazer aqui específico, são esses, lógico que a gente consegue trazer alguns. Então, às vezes é o público iniciante ou já de performance. Às vezes, para a marca, ela quer falar com o iniciante. Agora, a gente sempre tenho visto na Indomit, isso a gente comentou muito aqui da Indomit, o quanto eu vejo mudanças de marcas trabalhando com ela. Vocês que participaram também, né? O ano passado foi uma marca, esse ano foi outro. Qual foi a estratégia da marca do ano passado e por que ela não continuou esse ano? Pode ser questão de verba? Pode, mas pode ser de estratégia que de um ano para o outro a marca mudou. Opa, não vamos falar com esse público, vamos falar com outro. Onde que eles foram? Então, tem a questão de gênero, tem a questão de iniciante ou já performance, tem a questão também de estado, é uma coisa que as pessoas não olham, mas assim, nossa, às vezes eu tô aqui no Sudeste e etc. E às vezes a marca fala, chega de Sudeste, agora a gente quer ganhar mercado no Nordeste. E aí ela vai procurar você trouxe o exemplo, né, de assessoria ou de atleta. Então, isso vai depender dos pontos que para a marca também funcionam. E aí você tinha comentado, né? Poxa, eu estou aqui trabalhando, que me pediram meus números e eu não sei nem, ainda é muito novidade. Quanto mais, não só a marca, mas principalmente quem é o dono, né, por exemplo, no teu caso, da rede social, conhecer sobre os seus próprios números, isso vai ajudar muito a você trabalhar procurando as marcas. Porque você vai entender onde é o seu ponto forte e onde é o seu ponto fraco nas suas redes. Né? Igual eles perguntam, horário de pico, qual a ascensão, qual isso, qual aquilo. Você entender quais que são os seus pontos e até você saber onde você precisa crescer para saber que perfil de marca procurar. Porque às vezes, vou procurar a marca X porque ela é a maior, porque ela é incrível. Qual é, de fato, a identificação? Quanto que também ela vai agregar para o seu negócio e o quanto você vai agregar para o negócio da empresa. É uma troca, né? Por isso que sempre se fala em parceria, em patrocínio. Então, se eu fosse responder assim nessa questão de números da empresa, isso vai depender, mas eu citei alguns aqui, o que ela olha, que números que ela olha. Podia citar outras, né? Mas acho que quem está assistindo aqui também sabe, a galera do marketing tem muitos outros itens a serem olhados, tem questão de indicações, de recomendações, mas isso são aí detalhes, né? Acho que cada marca vai poder trazer aí vários KPIs, como eu tinha trazido. Tem alguns casos
que talvez também seja do seu conhecimento e a gente percebe que não é real na rede social? A marca, ela consegue identificar que aquilo não é real? Sim, se ela tiver um trabalho específico para isso. Então, hoje você ter número de seguidores hoje não quer dizer nada, né? Assim, se tem marca olhando simplesmente para número de seguidores, tá errado. Tá errando e feio. Porque você pode ter, a gente sabe que dá para comprar, né? Followers, seguidores. E o que adianta eu ir lá como marca, patrocínio Zulu, e aí quando eu vou ver quem são os seguidores dele? Um monte de robôs? Esses robôs não vão comprar, esses robôs não vão se inspirar, porque às vezes não é só sobre comprar. A gente está falando aqui de montanha, a gente está falando de estilo de vida. Eu quero levar mais pessoas para a montanha, eu quero mais pessoas correndo, pedalando, fazendo trekking. Por que eu vou comunicar com seguidores fake, né? Como robôs? Então, se a marca não estiver olhando para isso, não olhar o engajamento, e também qual é esse tipo de engajamento? Vai lá o Zulu, posta alguma foto específica. E aí as pessoas, aí só vai os amigos dele comentando, mandando coração, né? Falando, Zulu, fazendo... Esse engajamento, ele é só dos amigos ou ele tem um engajamento de pessoas que seguem porque se inspiram por você? Porque se eu inspirasse, eu como marca, conseguir através de você inspirar os seus amigos, seja a consumir um produto, um serviço, perfeito. Mas se as pessoas que estão engajando com você são mais pela zoeira, isso está errado para a marca. Então, ela tem que olhar engajamento, ela tem que olhar seguidores... Tem muitas métricas aí. Legal. E é comum, né, Zulu? A gente encontra alguns perfis aí que você sabe que tá rolando um monte de patrocínio e a gente se questiona um pouco, né, sobre a qualidade daqueles números, o tipo de engajamento. Às vezes é um engajamento que não tá ligado com o esporte, né? Tá indo para outro caminho, aquele engajamento tá bombando. Mas a pessoa não tá falando, pô, essa corrida, esse tênis, esse treino. Tá falando de outros atributos. Também. Mais assuntos polêmicos, já que você falou que era um dia de polêmica. Eu adoro uma polêmica. A gente vê muito, né, Zulu? A gente vê, a gente acompanha, você acompanha, a galera acompanha, mas o principal é a marca tá fazendo, porque se a marca tá investindo em pessoas que têm perfis, seguidores fake, etc., a marca tá jogando dinheiro fora, né? Então, qual o retorno que ela tem em cima de tudo isso? Eu vi um perfil essa semana, perfil muito legal, assim, bacana. O rapaz faz uns vídeos bacana, bem legal. Se eu tivesse um produto, eu colocaria para ele fazer. E na minha opinião, não vi necessidade dele comprar seguidores, porque ele tem um projeto tão legal, ele consegue vender o produto, mas aí eu acho que ele tentou, né? Como eu posso dizer? Tentou mostrar que é maior que a realidade, mas não é. Então você entra lá, coloca lá, me desculpe, não é nenhum tipo de preconceito, mas 80% dos amigos dele chama Mohamed, né? Então a gente fica claro que o cara compra seguidores. E pelo trabalho que ele faz... Não precisava. Eu falo, cara, olha o trabalho que esse cara está fazendo, um trabalho muito legal. Não precisa. Então, ele poderia ter só 2.000 seguidores. Desses 2.000 seguidores, ele tendo um engajamento ali de 30%, para a marca é excelente. Sim. Exato. São os micro-influenciadores, né? Então, aquilo vai replicando. Então, pô, que adianta o cara ter 300.000 seguidores e o engajamento, você fala, nossa, não dá 1%. Porque hoje é isso. Antigamente tinha, a credibilidade é o número de, nossa, quantos seguidores ele tem. E o Max tocou num ponto muito legal, interessante, que hoje esse trabalho que as marcas também vêm fazendo, que são os micro-influenciadores ou nano-influenciadores, isso já é uma realidade. É muito melhor eu falar com uma pessoa que tem um perfil e ela é bem focada e ela fala com as pessoas certas, as pessoas que, né, gera esse relacionamento, do que você falar com uma pessoa que ela é tão grande, mas é o perfil que você trouxe. Então, hoje não é problema nenhum as marcas trabalharem com nano, micro-influenciadores. Hoje já tem projetos específicos para isso, já tem esse olhar. Muita gente ainda tem preconceito, fala, nossa, mas essa pessoa tem bem menos seguidor.
ela converte muito mais, ela traz muito mais conexão. Tá bom, aí sim é a hora de perguntar os números, Lulu. Entendeu? Quem converte? E eu vivo isso diariamente. Então, é fácil olhar essa matemática e ver aí os retornos. E acho que principal, a autenticidade. Se a gente pode dizer uma coisa, é o que a gente faz aqui, seja no lado de trabalho, seja Zulu, que também trabalha com isso, mas Max também aqui, e a galera está assistindo aqui, tá nas montanhas. O ponto principal é ser autêntico, né? Ninguém vai comprar ou vai se inspirar porque é algo que foi forçado. E ainda mais a gente está falando do universo de esporte e montanha. Então, tem que ser algo muito incrível. E por isso que falar com as pessoas corretas, independente de ser número grande ou pequeno, é falar focado. Eu sempre usei esse ponto. Quando eu ganhava alguma coisa, eu falo, mas eu posso falar a verdade? Porque se for para falar bem de um produto que eu não vou gostar, nem quero experimentar. Exato. Porque depois as pessoas irão cobrar de quem? De mim. Né? Então eu vou falar para você, esse produto aqui é muito bom, pode comprar. E você compra e o produto não é bom, só porque eu ganhei. Então perde um pouco a questão da credibilidade, né? A gente precisa tomar esse cuidado. Max, vamos voltar para a montanha? Vamos. Você que é um multiesporte, pedala, corre, caminha, escala, faz tudo. Como que é acordar todos os dias e ver aquelas montanhas maravilhosas? É muito gostoso, é um prazer, né? O que você acha? É lindo, é bonito, porém, a gente que tá de fora, às vezes, acha que porque a montanha tá lá, a gente também tá na montanha. Muitas vezes a gente fica no computador o dia inteiro e não sobra tempo para estar na montanha de perto. Mas eu Ou tenho que seja, mais de defender. perto, né? Acho que existe, óbvio, um romantismo de estar nas montanhas, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Esse alerta de não ser mergulhado com que porque a gente não, né? O nosso trabalho acaba sendo consumido e não vivendo ali nas coisas específicas do campo. Mas acho que ao mesmo tempo eu já trago um lado mais interessante também, porque você vê a natureza se transformando muito rápido, né? Então, Sim. você acordar de manhã. E esse lado é importante dividir, Max, assim, tá mais friozinho, neblina, final de noite, de tarde, noite, essa neblina subindo. Aí você sente, né? Acho que o clima traz muito isso aí você tem essa conexão. Mas o que ele quer dizer é que essa conexão, não, sem dúvida rola. Você vê, você sabe quando vai chover, né? Você sente o clima mudando, você vê a troca das estações. É muito diferente, né? É muito diferente. Então, essa conexão com a natureza fica muito maior. Você vê os animais crescendo do seu lado, é bem legal. Então, você não está com saudade nenhuma de São Paulo? Não, tem saudade sim, Zolos. Tem muitas coisas boas em São Paulo. O interior não é perfeito, né? Acho que todos os lugares têm ônus e bônus. A gente vai ganhar algumas coisas, vai perder outras, mas a gente está feliz, isso que importa, a gente está bem feliz. Legal. Ana, você também pedala, corre, nada. Qual que é a sua modalidade favorita aí? Olha, dizer que é difícil, porque eu tenho meus momentos, né? Os picos. Eu acho que quando você não é exclusivamente de um único esporte e, né, eu sou só do ciclismo, que você só pensa nele o tempo todo, acaba que tem essas paixões divididas. Então, eu comecei muito novinha, com 6 anos na natação. Nadei por muitos anos e aí, na verdade, os esportes eles foram sempre se complementando, né? Tanto é que as pessoas, poxa, mas você nada, você corre, você pedala, dá para ser triatleta. Já fiz o triatlon, né? Um short triatlon no Rio de Janeiro e foi, obviamente, uma experiência incrível, conhecer o que é fazer a transição, treinar para tudo isso. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho essa conexão com a natureza e que eu tenho os meus momentos. Então, tem alguns momentos que a natação está mais forte, depois outros que a corrida e trekking, né, que foi inclusive onde nós nos conhecemos, eu e o Max, tem esse ponto. Então, a gente, né, já tive momentos mais fortes, treinando para longas distâncias, médias distâncias. E também tem muito a ver com o meu momento profissional, porque como você apresentou aí muito bem, eu trabalhei 9 anos e meio com a Nike, com corrida. Então, era muito forte estar ali. Então, não só trabalhando, mas acabava que ia para os eventos, acompanhava as pessoas. Então, a corrida, ela respirava. Já era uma mistura de esporte, prazer, lazer e o profissional. E hoje, estando numa empresa de ciclismo, sempre eu estou envolvida, né? Final de semana, atividades, etc. Então, por isso que eu falo que tem esses picos, o que eu gosto muito, porque não me traz essa
rotina tão específica. Eu preciso hoje pedalar. A gente tem uma liberdade, inclusive lá. A gente acorda no final de semana e fala, hoje vai pedalar, hoje vai correr. Como que tá o tempo? Tá muita lama. Aí tem os nossos dilemas, né? Vai lama, vai com a bike ou não vai? Então vamos correr. Mas 2 grandes paixões mesmo, o ciclismo e a corrida. E tudo de montanha. Então, ciclismo, mountain bike e corrida trail run. Acho que mais do que esporte por esporte é o estilo de vida, né, Zulu? Quando você tem esse estilo de vida de estar na montanha, não importa se você está correndo, né? A escalada a gente gosta, mas não pratica, mas a gente já teve algumas poucas experiências. Pedalar, correr e caminhar é o que a gente gosta de fazer. Tá em movimento, né? Tá em movimento. Ana, como você vê o crescimento feminino na modalidade da corrida de montanha, também no mountain bike, eu não acompanho muito, mas a gente tem falado muito de um assunto que ele não pode normalizar, que é a questão do machismo. Como os homens tratam as mulheres em relação... Ela está treinando na rua ou está correndo em uma prova. E eu tenho presenciado isso cada vez mais, né? Mandei um recado para os alunos da minha assessoria no grupo essa semana, porque eu vi algumas situações na Indomit, homens acelerando para não deixar a mulher chegar na frente, cara segurando a trilha para não deixar a mulher passar. E eu falei para os meus alunos, se eu souber que um aluno da assessoria fez isso, vai ter sérios problemas comigo. Tá certo. Porque é um machismo que não é mais aceitável. Porque quando eu vejo uma mulher correndo ou do meu lado ou pouco atrás, eu penso o seguinte, eu sou homem, tenho mais músculo, tenho mais força, se ela está aqui do meu lado é porque ela treinou muito. E por educação, por favor, passe. Deixe a mulher passar, dê preferência. Como que você vê esse crescimento e esse machismo que ele é latente e não pode ser normalizado? Zulu, até me arrepiou aqui. Eu acho que a mulherada que tá te assistindo a gente, e até me emocionou. Não por mim, assim, eu digo, mas acho que muitas mulheres aí talvez também se emocionaram, sabe? Com o teu olhar e que talvez a gente precise de mais Zulus nas trilhas e nas montanhas. Eu digo Zulus e Max porque também, né, não só meu parceiro, mas vejo como que é o posicionamento em trilhas, né? E você está trazendo, acho que o que me tocou aqui foi você falar isso para os seus alunos, homens. Acho que está faltando mais homens, orientar mais homens nesse sentido e talvez até dentro de casa, né? Acho que tudo isso, tudo que a gente é hoje, vem muito do que a gente vê dentro de casa, como que a gente cresce. Então, se esse cara é machista numa trilha, como ele é machista em todos os lugares, né? Sim. Dentro de casa, na balada, na padaria, na rua, no trânsito, em todos os lugares. O lado bom, e aí a mulherada que está acompanhando a gente sabe o quanto vem crescendo no trekking, na corrida. Hoje o número é muito maior do que no ciclismo, isso sem dúvida, eu acompanho esses dois mundos. Então, ter esse crescimento da mulherada nesse esporte, ter essa abertura. E é muito legal até por ações como assessorias, como grupos de corrida, porque tem realmente essa trava das mulheres, muitas vezes, de ir sozinha fazer os treinos, né? Medo, segurança, parcerias. Então, ter os grupos, eu vejo que é algo que abre portas para muitas delas estarem juntas. Não é incomum, pelo contrário, está surgindo cada vez mais, inclusive, grupos exclusivos das mulheres. E não é panelinha, não é patotinha, é mais porque elas ganham força, né? Eu falo elas porque eu não estou nesses grupos exclusivos só mulheres, mas vejo, acompanho. Já participei de algumas coisas específicas, fui convidada para alguns eventos. Então, tem essa grande conexão. Então, fico feliz da mulherada estar indo para a montanha, encontrando pessoas para não irem sozinhas. Mas, ao mesmo tempo, é algo que eu, quando comecei a correr em 2006, 2007, eu me juntei em assessorias, eu me juntei em grupos, porque eu tinha medo de correr sozinha na rua. E eu sempre gostava mais de correr no parque. Me sentia um pouco mais segura. Então, acho que tem ainda essa questão, né, que você trouxe de um assédio, de alguma coisa que, né, como você trouxe, às vezes não é só sobre o treino. Ela vai para uma prova, pode ser desrespeitada, ela está lá focada, a montanha está trazendo todo esse lado lindo, incrível,
de estar ali curtindo a natureza, a montanha, e você tem uma situação indesejada de alguma postura machista, por exemplo, né? Então, a gente vivencia isso sempre, seja treino, seja no asfalto, né? Que muita gente que é da montanha, na semana tá treinando, principalmente em São Paulo, né? Entre outras cidades, mas muita gente acaba treinando na semana em ruas, nos seus bairros, muitas vezes um parque ele não é tão perto, então ela tem que estar na rua. Então, é muito desconfortável. Acho que isso geraria um podcast, um capítulo só disso, Zulu, e muita gente poder trazer, mas o que eu traria muito é isso, essa conscientização dos homens, mais perfis como você, dando esse alerta para os alunos, de falar, cara, não tem que ter. E é feio, né? Até um cara sentir menos por conta disso. Poxa, eu não vou deixar uma mulher passar, vou segurar uma trilha por conta disso. É muito inferior, né? Assim, é um olhar muito, muito negativo. Então, acho que tem essa pessoa, ela pode estar no asfalto, ela nem deveria estar na montanha, porque esse não é o que a gente falou desde o começo, nem é o espírito de montanha, gente, que é o que me cativou quando eu entrei. Era as pessoas ajudando. Era a hora que tinha aquela pedra alta, alguma coisa, alguém estendeu uma mão. Quando você está ali começando, você fala... Hoje em dia você fala, não, deixa que eu vou, né? Eu vou fazer por si. Mas quantas vezes eu fui encantada e por ter homens e mulheres ali do bem e não importa. E eu acho que isso a montanha trouxe muito, que é o ponto que o Max falou, que não pode se perder. A montanha tem esse olhar muito, né? Assim, pode ter gente com performance, procurando pódio, mas a grande maioria vai porque tem essa vibe incrível. Então, muitas vezes vai ter esse single track que, cara, vai, passa, que aí vai. Ou me ajuda, né? Então, é um ponto importante. A gente sabe que é uma minoria, mas nós vamos combater. Precisamos. E certamente, Zulu, são essas pessoas que acabaram de chegar, que ainda não se deram conta de que vão ter centenas, milhares de mulheres mais fortes que eles. E a mulherada tá forte, hein? E tudo bem, tá assim. Bem forte nas trilhas. E você sabe por quê, Ana, que as mulheres estão fortes? Eu posso falar porque eu tenho esses números. As mulheres são extremamente disciplinadas. Extremamente. Olha, eu nunca vi nada igual. A mulher, ela não entra numa prova por entrar, sem treino. Ela não fica matando treino. Os homens, de vez em quando, querem empurrar com a barriga. Homem é uma raça um pouquinho complicada. Elas vão para fazer bem feito, né? Feito. A gente vai fazer lindo. E aí, a melhor prova de cada uma, né? E aí você vê essa diferença na performance, né? Você vê essa diferença. Eu tenho esses números... Alunas que evoluíram assim de um ano para o outro, né, Michele? Muito. E aí você fala assim, por que os homens não conseguem evoluir se a gente tem mais hormônio, né? Porque a gente não se dedica tanto igual as mulheres se dedicam. E a mulher tem um outro detalhe. Como você trabalha, ainda é dona de casa, tem que cuidar de filho. Quando não tem o filho, tem o pet. São várias situações. Então, eu falo que a vida da mulher não é uma vida fácil, né? E eu tenho alunas que já passou por situações muito delicadas em treinos e até em provas. E eu acho que é um comportamento que a gente tem que combater e vamos combater sempre, porque isso não é aceitável. A gente não pode normalizar. Teve um episódio agora, né? Eu não assisto, mas fiquei sabendo do BBB. E aí apareceu um monte de gente falando que aquilo é normal. Não, gente, aquilo não é normal. Você não coloca a mão em uma mulher sem a permissão dela, né? Mas por quê? A gente tem culturalmente um país machista. Um país que olham para as mulheres como objeto sexual. Acham que as mulheres têm que ter donos. E isso não é uma realidade. Nós vamos combater da mesma forma que a gente combate o racismo. Muita gente fala que o racismo é mimimi, é coisa de minoria, mas não é. Eu sou negro, eu passo por isso várias vezes por ano e nós vamos combater. A diferença hoje é que nós temos voz para combater e nós não vamos abaixar a cabeça para essas pessoas. Eles são minorias, nós somos a maioria. Aí, disse tudo, Zulu. Vamos se juntar, né? Vamos deixar essa montanha cada vez mais incrível. Gente, o papo foi muito agradável, a hora voou. Eu quero agradecer mais uma vez o Max e a Ana por ter
participado deste programa, né? Foi um papo muito bacana sobre marketing, sobre montanha. Tem várias dúvidas, viu, Ana? Depois eu vou mandar para você sobre marketing. Você poderia criar uma cartilha aí, porque a gente precisa de uma assessoria, né, Max? Porque não é fácil. Certamente. Não é fácil você acessar. Porque eu ouvi, é verdade, não adianta você chegar numa marca e só pedir. Você tem que mostrar a contrapartida, mostrar números, falar, vai aparecer lá na TV a sua marca, eu vou citar a sua marca. Então a gente precisa fazer uma parceria, não é só pedir, né? Pedir é fácil. Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. Fala lá do espaço do Refúgio Mantiqueira, que é um espaço sensacional. Quem quiser ir para São Bento do Sapucaí, olha, eu sou suspeito a dizer, não tem lugar melhor não. Se achar lugar melhor, eu devolvo o dinheiro da hospedagem. Pode ir que eu garanto. O Zulu tá dizendo, hein? E tem para todos os públicos, né? Tem. Casal. Então, Zulu, bom, né, para quem não me conhece, eu sou Maximiliano Cunha, tô como Max Cunha no Instagram. O TikTok eu não estou usando, estou no LinkedIn, estou nas principais redes sociais. O refúgio que o Zulu está falando é o refúgio Mantique, Mantique com Q mudo, de Mantiqueira. É um espaço super legal no centro da cidade, que eu abri em sociedade com um amigo, com o Otávio, que você mencionou. A gente tem o Edmar, que está lá com a gente desde o início. Todos convidados para conhecer. Temos o refúgio Pucara, que é uma montanha que eu construí lá no alto, né, do baú, né, na base do baú. A montanha não, a cabana. A cabana? A cabana foi a montanha? A montanha que eu construí? Não, eu construí a cabana, o refúgio Pucara, Pucara com K. E que mais? Vamos deixar também o contato do bonde, né, para quem quiser conhecer uma crew de trail running. Tem o bonde do trail running, é um grupo já com 7 anos de vida, que treina todos os finais de semana perto de São Paulo. E acho que é isso. É isso. E o meu é Ana com 2 N's, Ana Palhares. E mais no Instagram também, óbvio, LinkedIn, né? Se for a cartilha, assessoria é uma coisa mais séria. Mas Ana Palhares. Legal, pessoal. Gente, é isso aí. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por estar compartilhando, curtindo o nosso podcast. E até a próxima. Valeu. Valeu. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R ar-condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!